Bom, boa noite para vocês. Hoje é o primeiro vídeo que eu faço, eu resolvo fazer, tá? Tô filmando do meu celular. Eu sou professor graduado em artes visuais aqui em Campinas, colocando aí para vocês a Frente Nacional Cultural, tá? O intuito é trazer filosofia política, tá? Trazer uma gama de discussões de um teor mais contemporâneo, tá? Em um momento de crise em que é bem, mas bem assim, é visível a crise da democracia e como essa discussão ela é bastante extensa, mas ela merece um certo crédito e uma atenção para a gente realmente ver, né, se realmente, né, a democracia, né, e a civilidade está em crise, se existe uma crise aí sobre essa questão da democracia, tá? Então eu elaborei hoje, voltando aqui das aulas, tá? Sou professor. Eu elaborei um texto no celular enquanto esperava o ônibus, que demora aí em torno acho que de umas 2 horas. Eu fui escrevendo e eu já tenho em torno de 2 ou 3 livros escritos sobre o assunto. E eu vou trazer um manifesto cujo título é Democracia e Civilidade, em que eu vou colocar em pauta exatamente essa questão, tá? Sobre a democracia contemporânea, principalmente até aqui no Brasil, mas eu vou me aprofundar um pouco em filosofia para chegar até a crítica. Enfim, esse é um vídeo sobre a crítica, né, e a falência democrata, tá? É uma falência, assim como seria de qualquer outro modelo, né, de governo a qual você tem o ressentimento do absurdo. E eu já vou explicar isso por quê. Bom, a princípio, o primeiro parágrafo que eu venho aqui a colocar do texto, certo? É, eu digo o seguinte, eu digo a elaboração sobre o real, isto é, sobre o procedimento de atribuição de significantes ou de atribuição de valores robustos, estruturados ou menos, tanto faz, já revela o caráter utópico, intrínseco, de que o homem não encontra outro papel senão de criador, demiurgo em uma certa entropia. Agora, o que é essa entropia? Entropia, aí vamos entender ela como caos. A democracia, né, esse amontoado de gente como um caos, né? Vamos entender, né, as tendências humanas interiores de cada um e cada divergência humana como uma grande entropia, um caos, realmente, porque precisamos aprender a se comunicar, embora nós podemos pertencer a uma mesma terra, a um mesmo lugar, a uma mesma nação, né? Uma mesma família, uma mesma, né, instituição que for. Temos desavenças e precisamos se comunicar sempre, né? Isso, aliás, é um problema até de certa linguística. Eu não me considero utópico, né? Não considero um grande reformista nesse sentido, mas eu sou um livre pensador, tá? E não caio nessa demagogia correta, né? E de que democracia é o único sistema apto. Então, como eu já coloco no primeiro parágrafo, né, aqui, nós somos passíveis, né, como seres humanos já, de criar. Ora, a partir do ponto que atribuímos sentido às coisas, né? Aliás, se isso não fosse possível, tá? Eu não estaria gravando esse vídeo agora e não existiria discussão filosófica, não existiria matemática, não existiria praticamente a consciência humana, né? Porque ela é uma máquina de fazer sentido e é assim que se dá, né? Então, de qualquer forma, o importante, tá? É, é sobre essa questão, essa relação, tá? De que o homem, naturalmente, ele tem uma relação distante já com os objetos a qual a razão racional, não a razão em si, mas os atributos da razão, da racionalidade, vão perseguir para atribuir sentido, né? Discriminação de valor, de juízo, né? A atribuição de juízo, juízo de valor, num sentido mais Schopenhauer de se falar, tá? Então, assim, para simplificar, claro que isso é mais profundo, dentro do que você tem, né? A semiótica, né? Que trabalha com esses procedimentos aí, é onde eu gosto de me adentrar bastante, até por ter uma formação artística
e ser um artista plástico, né? Além de ter outros hobbies também, dotes e tal, e estudar bastante filosofia. E eu estou ultimamente muito conectado com a questão política, né? E as questões de pensar maneiras, modelos de governos. E aí a gente cai naquela questão da utopia, né? Então, hoje em dia, o argumento que se tem é que democracia ela seria o sistema ideal por ela conseguir lidar com essa questão das divergências humanas e do burburinho, né? Das divergências. É o único sistema que consegue aí fazer uma mediação de poderes. Tá, tudo bem. Porém, não deixa de ser uma criação. O meu ponto é esse. Não importa o sistema que for. E outra, hoje a gente vê claramente que a democracia ela continua com o mesmo sofismo desde os tempos socráticos, ok? Né? A democracia ela faz uma cruzada, né? Uma cruzada por tudo que é absurdo, né? Absurdo no sentido poético, né? Então acho que não houve ninguém teve uma ousadia, ou se é que teve, foram sabotados ou esquecidos de certa maneira, né? Para usar um termo novo aí, cancelado, né? Porque você trazer a poética, a poesis para a política, como assim? Não, isso não é uma questão de responsabilidade? Não, então aí entra o pensamento trágico, a filosofia trágica entra nisso, né? E há quem diga, né, Felipe Pondé, por exemplo, vai defender que, sob o ponto de vista trágico, que a democracia ela é legal, né? Um certo ponto. Você tem a democracia ativa, né? Mas a democracia produz um monte de imbecil cabisbaixo. A gente sabe disso, né? A gente sabe que a democracia produz uma corrupção em massa, tá? Ao mesmo tempo, travou. Ao mesmo tempo, né, nós temos outros modelos de governos, né, que também aí provocaram aí uma grandes bom, enfim, grandes problemas, vocês sabem, todos são, né, enfim, a questão aqui não é ficar colocando a moral na balança, quem é certinho, quem é errado, mas a gente tem um olhar mais filosófico, mais profundo sobre esse assunto. Então eu vou continuar o texto. É essa entropia que se manifesta como realidade, o que só pode ser mensurado como reação e não causa. Então há um momento em Sócrates em que ele vai dizer, no Fédon, né, ele vai dizer que ele não busca mais a causa das causas, né, e que isso levou ele a um certo devaneio, porque você fica buscando a causa da causa da causa da causa da causa da causa, tá? Então agora aqui eu coloco uma coisa muito importante, quando eu falo de realidade, tá? A realidade ela tá ali junto com a questão da entropia, tá? Porque a realidade é o caos, só que ela só pode ser medida não como causa, mas como efeito, no sentido de que a realidade ela só se manifesta como reação, tá certo? Então o homem não cabe em outro lugar dentro dessa entropia que é a realidade, né? Como ele olha para a realidade, senão como um criador. E é isso que eu estou falando aqui, tá? Então aqui chamamos a realidade em seu caráter último, que é reativo. O homem não cabe em outro lugar senão naquele a qual tem a potência de criar e ressignificar a civilidade, levando em conta esta condição. Podemos criar algo totalmente novo, não há dúvida sobre isso. Esse é um ponto, né, que o pensamento trágico, principalmente o pensamento específico do Pondé, ele vai pegar, ele vai falar de que isso é um grande equívoco, eu aposto, né? Que isso é um grande equívoco. Bom, entendo de certa maneira o ponto dele, mas eu acho que ele está muito bem assentado, mais para um filósofo assentado do que por um filósofo que seria do termo trágico, né? Que entende a criação, né? Que entra nessa questão da criação, né? Uma coisa que o Nietzsche inclusive falava bastante, uma coisa que ele deu muita atenção, principalmente para a arte, né? Bom, porém, há de respeitar antigos edifícios, pois eis que de tal sabedoria sobre o real, em relação à distância de si mesmo, ou seja, a distância do homem e do real, exige uma relação de troca, né?
Então a realidade ela vai se manifestar também no abrigo do natural, da natureza. A natureza é onde você vê como, né, existe uma ordenação de troca com o real. E o homem, em certo período, ele sempre teve essa tendência de estabelecer uma relação de troca com o real. Certo? Agora, quando eu falo desses edifícios, são as fundações tradicionais. Então, ou seja, né, se você pensar em algo novo, né, além democracia, tá? Para você pensar algo novo, a questão você não pode romper de uma hora para outra com tradição. Você não pode romper de uma hora para outra com milênios. Isso não se rompe, assim. Você dialoga, conversa, repensa, que aliás uma das virtudes da criação é justamente a promoção da comunicação. E a comunicação ela está dentro desse sistema de diálogo, né? E não que a criação busca uma verdade última, não, a criação ela busca a certo modo transformação, né? Mas não, essas transformações elas não são necessariamente transformações que vão colocar o mundo à beira de um colapso, de uma transformação que seja sem qualquer menor degradê. E qualquer artista sabe que isso fica complicado de você fazer um degradê do nada, de você não fazer uma alteração de tom do nada, a não ser que seja intencional dentro da sua poética e tal. Bom que seja, eu não vou entrar nesse termo aqui porque isso não cabe. Vamos voltar à questão de repensar novos modelos de sistema, né, modelos sociais. Então, bom, voltando aqui. Agora mesmo pisamos sobre alguns desses pavimentos, eu escrevi, né, pavimentos que foram deixados pelos nossos ancestrais. Então aqui eu já estou deixando claro a importância do sentimento de nação, tá? Bom, o sentimento de nação, hoje em dia, ele tem uma tendência, eu diria quase que marqueteira, de ser rejeitado, mas ele é importante. É a mesma coisa que o respeito pela sua casa, mesmo que você more sozinho. Você vai deixar que os outros entrem na sua casa, abrem sua geladeira, pegam suas coisas, ou fala como você tem que dormir na sua casa, como você tem que fazer, onde você vai deitar. Não, ninguém gosta. Todo mundo gosta de ser respeitado dentro de casa. Todo mundo, né? Embora a casa possa não ser necessariamente sua, aliás, o que é nosso, né, que é uma coisa bem questionável, né, sobre a questão até privada, né, e pública. Também a gente vai entrar futuramente nesse assunto, nessa filosofia do público e do privado, tá? Também para a gente repensar essa questão. Agora mesmo, Jali, tá bom. Talvez caiba ao homem, né, dotado de lembrar, mas que não por lembrar é apenas necessariamente que se faça eterno retorno. Então aqui nesse ponto, né, muitos acreditam que a democracia ela é válida porque o homem sempre cai no eterno retorno. Aí o Nietzsche vai falar, poxa, mas amor fati, o destino, né, o destino do amor, não o amor como destino, mas não esse amor, é o amor erótico, nesse caso você sabe, é Eros, né? Aquele desejo, vigor de vivência, a potência que vai poder se sobressair, a questão do eterno retorno, né? Então até nisso Nietzsche, para alguns pensadores, Nietzsche pensava numa democracia mais ativa e ele era um grande crítico da democracia, principalmente uma democracia que a gente vive hoje, né? Uma democracia extremamente que gera indivíduos cabisbaixos, né? Que isso era justamente o que Nietzsche criticava, principalmente o brasileiro, que já tem toda uma questão cristã envolvida, né? Mas não só, a gente sabe, né? Não só hoje em dia, não só. Mas dentro do cabedal de construção histórica, o cristianismo é o que mais sobressai, né? O que cabe na criação é justamente a troca com a infinitude, pois é na infinitude que cabe a falta para a potência. Então aqui eu vou usar uma coisa que, né, eu puxei muito o saco do Gorgias, que era um pré-socrático também, né? Então aqui eu vou falar muito sobre a falta, isso também tem um pouco a ver com algumas questões da psicologia e da ausência. Então, mas aqui a filosofia é o seguinte: ora, se eu sou, eu já sou, certo? Se eu sou, eu já sou. Agora,
Se eu não sou, eu posso ser. Então aqui a palavra posso, ela já entra como potência. Então você precisa do vazio. Então, como você precisa do vazio, você precisa da ausência, essa ausência é o que eu chamo de real. Também puxando a sardinha para um outro filósofo, que é o Jean Baudrillard, né? Que é um filósofo francês dos anos 80, que vai falar, aliás, vai inspirar o filme Matrix, e vai pegar aí e usar, por exemplo, né, a ideia do simulacro, no qual ele usa um exemplo logo no começo do livro sobre o Império Romano, que ele vai dizer que o mapa do Império Romano se torna mais real do que o Império Romano, devido à medida que o Império Romano se decai, se transforma e o mapa continua. Então, assim, o simulacro ele é mais real do que o real, ou seja, ele vai ausentando os referenciais de real, né, os objetos a quais ele se referenciava. Então, o Jean Baudrillard é um dos primeiros filósofos que eu li a identificar que não existe nada de substancial na realidade. Aí tá aí abre uma abertura também até para a questão da poesia, da criação, né? Então aqui eu proponho, ao invés de Platão falando de aquela filosofia artista junto, ao invés de falar de filósofo rei, artista rei, né? Bom, claro que vocês vão lembrar de Hitler, né? Mas, bom, enfim, a questão sobre ter sido um artista ou não, quem ele foi ou não, isso já ficou para trás, tá? A gente agora tem que pensar para frente, tem que pensar o que está acontecendo agora e entrar em questões para repensar, para criar novas maneiras de interpretar modelos sociais ao invés de ficar repetindo que nem papagaio o que todo mundo já fala. Então, o intuito aqui desse canal é justamente fazer você ter uma reflexão, uma análise, um senso de pesquisa, tá? Porque o ponto crucial de uma mudança que seja melhor é você entender primeiro quem eu sou, você aprender a se governar, você ter para depois entender o que é ser governado, né? E essa disputa de ser governado e governado, isso daí é uma coisa histórica, né? Aristóteles discutia bastante isso e é muito legal o que o Aristóteles vai colocar sobre essa questão. No meu ponto de vista, eu acho que eu sou mais aristotélico, eu acho que ele era mais sensato para se pensar sobre essas coisas, tá? Mas eu não estou aqui me posicionando como um defensor de grandes utopias e nem me opondo, tá? Essa é a diferença, tá? Aqui é pensar uma coisa nova, tá? Aliás, a filosofia, o papel dela é essa, né? Assim como de qualquer arte de pensar e criar, né? Ela é propor algo novo. Porra, vamos ficar aí, cara, fazendo o quê, porra? Né? Num momento de crise, olha o que está acontecendo, cara. A democracia tem crise no mundo inteiro. Como que a gente vai proteger? Como você vai proteger sua casa, cara? Olha o que está acontecendo. Como que você vai se proteger? Como você vai... A gente tem que aprender a conviver, a se comunicar, a ser mais tolerante, né? Inclusive, a maioria dos democratas hoje, né, as pessoas de cunho democrático liberal aqui no Brasil são intolerantes, totalmente intolerantes, né? Não tem o mínimo de educação ou estudo para poder discutir ou conversar. E não tem tom de voz, não tem conversa, né? Eles já te olham de cima para baixo, já te vê. Cara, isso é besteira, cara, isso é burrice. E essas pessoas não quer conversar, não tem o que fazer, meu, mas tem que aprender. Uma hora você tem que crescer, uma hora você tem que, né, aprender. Bom, deixa eu continuar mais um parágrafo. Eu vou encerrar para o vídeo não ficar muito grande, tá? Não ficar muito denso também. E aí depois a gente discute mais alguma coisa simples. Então eu tinha voltado. O que cabe na criação é justamente a troca com a infinitude, pois é na infinitude que cabe a falta para a potência. A infinitude não é o mesmo que eterno retorno. Não, a infinitude é espiral. Lembra disso. Todo potencial flutuante. Flutuante porque esse termo se refere à probabilidade. Todas as probabilidades estão lá, ó, flutuante, até que alguma coisa vai lá e fisga, e luz, se faz luz, põe aspas, e o significado aparece, né? Então o que cabe na criação é justamente a troca com a infinitude,
pois é na infinitude que cabe, é na infinitude que cabe a falta para a potência. Então todo potencial flutuante desse modo, né, todo potencial flutuante, né? Então desse modo nenhum retorno pode ser o mesmo, a não ser que por de dote de criar, né, ou seja, por uma aptidão da criação, né, ela se apresente por verossimilhança. E aí eu estou retomando Aristóteles de novo, que vai falar sobre a poesis, né? Como a poesis busca verossimilhança, ela persegue, ela tem essa parceria com o que é verossímil. As pessoas, o público gosta do que é verossímil, com aquilo que se aproxima do real. E isso já explica muita coisa do que eu acabei de dizer sobre o real. Pela falta do real, o homem gosta do que pode se apresentar como real, né? Então é um sistema de troca psíquica. E esse sistema de troca ele tem que funcionar de uma maneira não só micro, como macro também. Então essa é a reflexão que eu vou deixar. Então há a possibilidade de pensarmos em novas formas de governos? Sim. Isso é um pensamento utópico? É e não é, né? Exige sim ser sensato. Hoje a palavra utópico ela virou uma coisa que ela vai te censurar. Aí tem um problema na questão utópica, né? Na palavra, a epistemologia dessa palavra ela é estranha, né? Mas de qualquer maneira é isso, né? Agora, democracia, né? E civilidade, né? Que é o título do manifesto que eu estou lendo, que eu escrevi, que depois aí no final dessa sequência de vídeo eu vou colocar para vocês aqui dentro da Frente Nacional de Cultura, tá? Que tem o interesse em divulgar filosofia política, em divulgar filosofia séria, e promover um debate e discussões sobre novos modelos de construção social, novos modelos sociais, novas orientações sociais, né? E discutir isso com gente de peso ou gente sem peso também, gordo, magro, tudo que é jeito, tá? Então a questão da civilidade hoje é o que entra em questão e também já foi discutida por muitos filósofos, por Nietzsche, né? O que é você ser civilizado ou bárbaro, ou ser bárbaro, né? De barbudo, distante, não pertence à minha terra, né? Afinal, a democracia promove muito esse tipo de pensamento, né? Outra coisa preocupante hoje é o nível alto de censura das mídias sociais que obviamente elas têm aí uma expansividade alta e inclusive eu estou utilizando delas por essa expansividade, é um meio de comunicação, óbvio que, né, sendo dominado pelo Vale do Silício, por Google, ele vai se sobressair, então a gente respeita as regras deles, mas a gente começa a ver que essas plataformas deixaram de ser neutras. Eu peguei o começo da internet, eu vi o começo da internet, ele era muito, a internet era uma coisa interessante. Hoje em dia ela perdeu totalmente o aspecto não estético, mas em questão de algoritmo mesmo, né? Ela era muito mais livre, ela era menos dinâmica, mas ela era muito mais livre, era mais difícil achar informação, mas essa dificuldade que fazia valer a pena, né? E você via de tudo lá, cara. Você via de tudo, cara. Você queria ver gente desmembrada, você queria ver puta, cara, isso tinha palhaçada, tinha de monte. Então a internet ela tá tendo aí um papel aí dentro da democracia bem sujo. Essa é a verdade, bem sujo. As mídias sociais elas têm esse problema de serem falsos aí promovedores de diálogos, né? Então aí eu vou encerrar o vídeo agora. Aí uma boa noite pra você aí que assistiu, tá? E não precisa dar like porra nenhuma, e não vou fazer propaganda de merda nenhuma, e falou.